Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo. Começo de noite, de quinta-feira, eu quero meditar uma palavra com você. Nós vivemos a era do cristão que deseja vingança, infelizmente. Mas eu quero te mostrar aqui um exemplo que nós deveríamos seguir. Vem comigo meditar em uma mensagem aqui e que Deus abençoe grandemente a tua noite, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, oh glória, começo de noite, de quinta-feira, aqui esse seu amigo, irmão em Cristo, Pastor Paulo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade, por mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos, através de um momento de meditação da palavra, um momento de comunhão. Eu quero nesta oportunidade compartilhar uma palavra com os irmãos. Meus irmãos, eu estava aqui meditando e o Espírito Santo trouxe ao meu coração os tempos que nós estamos vivendo, verdadeiramente é o tempo onde o amor já se esfriou. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria, né, meus irmãos? E nós temos visto isso. E é inevitável que os sinais dos últimos dias venham a acontecer, eles vão acontecer. E nós vivemos uma época, irmãos, de muita perseguição, um perseguindo o outro, um traindo o outro, um desejando o mal do outro. E nós vivemos até uma época onde tem se pregado um evangelho que incentiva a vingança, que incentiva a queda do nosso adversário. Um evangelho onde tem colocado o homem mais importante do que Cristo. Porque é um evangelho onde diz que se tocar no ungido de Deus, se tocar em mim, vai acertar com Deus. Um evangelho que se tem pregado que eu sou de Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, se tocar comigo vai se ver, se tocar em mim vai se ver. E eu fico olhando e vendo, irmãos, tudo que fizeram com Cristo, o próprio Cristo, irmãos, ali apanhando, sendo chicoteado, pregado naquela cruz, e o Pai do alto olhando, irmãos, e Jesus clamando: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. E nós hoje parece que queremos ser melhor do que Jesus, queremos ter mais importância do que Jesus. Ninguém pode mexer comigo, se falar de mim vai pagar. E muitas vezes o irmão que falou da gente, acontece algo de ruim com ele, a gente bate palma e diz: bem feito, mexeu comigo. É Deus que está fazendo, porque mexeu comigo. Ah, irmãos, a Bíblia não ensina isso não. Isso não é evangelho. O evangelho ensina nós a amar. O evangelho ensina nós a orar para os nossos inimigos, irmão. E eu me deparei com uma mensagem aqui que fala muito disso. Está lá em Atos, capítulo 7, lá no verso 58, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58, está escrito bem assim, meus irmãos: e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Aqui a Bíblia vem nos falar do momento em que um ungido do Senhor, um servo do Senhor, é desses que você fala que ninguém pode tocar, que se tocar, Deus mata, Deus destrói. É Estevão. Eu posso te afirmar que era muito mais do que esses aí que tem por aí, ou do que aquele que você acha que você é. Estevão viu os céus abertos, irmãos, e ele estava sendo apedrejado. E sabe quem que estava guardando a roupa daqueles que apedrejavam? Sabe quem que estava ali presente, ajudando, compactuando para matar Estevão? Sabe quem estava ajudando? Saulo.
A Bíblia diz aqui, ó: as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse Saulo, irmãos, é o que vai se tornar em Paulo depois. Mas se fosse hoje, Saulo tinha que estar morto. Saulo tinha que morrer, porque ajudou a apedrejar o homem de Deus. Se fosse hoje, Saulo tocou no ungido de Deus. Mas ali tinha um homem de Deus de verdade. Porque homem de Deus de verdade é igual Estevão, que está sendo apedrejado, mas está orando por aqueles que estão apedrejando ele. Homem de Deus de verdade é igual Estevão. Não é que fica desejando mal para aqueles que estão tacando pedra. Não é que fica desejando que Deus extermine, que Deus derruba. Não, é que fica orando, Deus faz a obra na vida deles. Converte eles, tira a escama dos olhos deles, salva eles, mostra a verdade para eles. Oh glória, aleluia. E Saulo ali estava presente naquele mártir. Mas o homem que estava sendo apedrejado era homem de Deus de verdade. Não era igual os de hoje não, que fica desejando vingança, que fica desejando que o outro paga. Era um homem que estava olhando para o céu e dizendo: Pai, perdoa eles. Pai, não impute sobre eles esse pecado, não cobre isso deles. Hoje nós estamos pedindo para Deus cobrar. Nós estamos dizendo para Deus cobrar daqueles que nos apedrejam, estamos desejando que eles paguem, mas Estevão está orando, e Estevão é diferente, está dizendo: não cobre deles. Quando Estevão está dizendo assim, não lhes impute esse pecado, Estevão está dizendo: não cobre deles, não cobre deles, Pai, não cobre deles esse pecado. Quem sabe Estevão também estava dizendo: eles não sabem o que fazem. Se o Senhor quiser, o Senhor pode os resgatar, o Senhor pode os salvar. E Saulo foi alcançado pela oração de Estevão. Saulo se tornou aquele que nós conhecemos, o homem que mais escreveu epístolas na Bíblia, conhecido como o apóstolo Paulo. Mas se fosse nos dias de hoje, ele teria que ter sido morto, ele teria que ter sido exterminado. Se fosse pelos que estão por aí dizendo que é profeta, que se tocar em mim vai morrer. Se fosse hoje, irmão. Mas eu ainda acredito que Deus tem servos fiéis como Estevão, que oram e clamam por aqueles que estão perseguindo, dizendo: Senhor, abre os olhos deles, faz na vida deles. Tem muita gente, irmão, querendo que Deus, dizendo assim: Deus, faz igual o Senhor fez com Amã. Faz igual fez com Amã, porque Amã preparou uma forca e ele morreu enforcado nela. Faz igual fez com Amã. Mas não são poucos que estão dizendo: Deus, faça como o Senhor fez com Saulo. Faça na vida desse que me persegue como o Senhor fez com Saulo. Transforma ele, abre os olhos dele, traga ele para o teu evangelho, faça dele um servo do Senhor, que ele até venha ser perseguido também, mas pelo teu nome, por pregar a tua palavra, por anunciar o teu reino. Faz a obra na vida daquele que me persegue, salva ele, transforma ele, Deus. Agora a oração de hoje é: mata ele como o Senhor matou Amã. Irmão, queima eles, igual o Senhor queimou os homens que levou Sadraque, Mesaque e Abednego na porta da fornalha. Destrói eles na cova dos leões, como o Senhor destruiu aqueles que preparou a cova para Daniel. Irmão, não. Isso não é evangelho de Jesus Cristo. Isso não é evangelho do Senhor Jesus. Isso não é servo de Deus. Eu falo sem medo de errar. Servo de Deus que deseja vingança, que deseja que o perseguidor dele morra, seja destruído, caia na fornalha, seja lançado na cova, seja enforcado. Isso não é servo de Deus. Servo de Deus clama pela transformação.
Servo de Deus clama pela salvação. É isso que servo de Deus faz. Estevão morreu apedrejado, mas clamando que Deus não cobrasse daqueles que estavam apedrejando. E Saulo foi alcançado. Saulo foi resgatado no meio daqueles que perseguiam os cristãos. Saulo perseguiu os cristãos por muito tempo, prendeu muito cristão, bateu-lhe muito cristão, tocou no servo, tocou nos ungidos de Deus, prendeu, bateu, mas foi resgatado, foi alcançado, foi transformado, e Deus ainda pode fazer isso. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode salvar, Ele pode resgatar e transformar aqueles que nos perseguem e fazer deles também testemunhas do Evangelho. Eu não sei você, mas essa palavra mexe muito comigo. E o desejo do meu coração é nunca deixar que o ódio, que o desejo de vingança, assim diz o Senhor, não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança, diz o Senhor. E se o Senhor decidir vingar aquele que te persegue, trazendo ele para o Evangelho, convertendo ele, glória a Deus, aleluia. Receba esta palavra nessa tarde, começo de noite, de quinta-feira, a qual o Senhor colocou em meu coração. Não deseje a queda do seu inimigo, não se alegre com a derrota do seu inimigo. Não, você não é mais importante que Cristo. Cristo foi pregado naquela cruz, mas Ele rogava perdão. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, eu afirmo que muitos daqueles que no meio daquela multidão gritou, crucifica Jesus, crucifica Ele, ainda foram alcançados pela salvação do Senhor. Eu afirmo isso sem medo de errar. Seja um imitador de Cristo, seja servo do Senhor como Estevão. Talvez tenha um Saulo te perseguindo e o Senhor só permitiu ele te perseguir para ele ser salvo através da sua vida, para ele ser alcançado através da sua oração que você vai fazer por ele. Medite nessa palavra. Tenha uma ótima noite de quinta-feira na gloriosa paz do Senhor Jesus. É o que deseja esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo. Medite nessa mensagem. Se você não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, quiser nos apoiar, nos ajudar, deixando o seu joinha, apertando lá no joinha, deixando um comentário, compartilhando nossos vídeos com alguém, convidando alguém a se inscrever. Eu agradeço de coração. Sou grato por todos que até aqui têm nos apoiado. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos.